Olá, seja muitíssimo bem-vindo, bem-vindo ao meu canal. Hoje, sábado, dia 5 de março, hoje é aniversário da minha irmã Graziele Zandoná. Parabéns, Grazi, te amo muito. Parabéns pela sua família linda, seus filhos lindos. Deus abençoe. Também, nós estamos no tempo da Quaresma, hoje é sábado, primeiro sábado da Quaresma, primeiro final de semana da Quaresma. Aproveite esse final de semana para você rezar mais, para ficar mais quietinho, quietinha. Ler um bom livro, ir visitar o Santíssimo, fazer o terço ou o rosário. E também, se você quiser e puder, maratonar aqui no meu canal, tem playlists fantásticas aqui, com orações específicas, playlist da oração do rosário, playlists sobre formação, relacionamento, temperamentos, minhas pregações no Sorrindo para a Vida, no programa Para Ser Feliz, as homilias de hoje, o programa Minutos de Sabedoria, com os textos dos doutores da igreja, os clipes das minhas músicas. Vai lá na playlist clipes do DVD novo, tá tudo muito bonito. Preparado com carinho para você, tá certo? Olha só, o evangelho de hoje está em Lucas, capítulo 5, versículo do 27 ao 32. Naquele tempo, Jesus viu um cobrador de impostos, chamado Levi, sentado na coletoria. Jesus lhe disse, segue-me. Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Depois, Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. Estava aí um grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles. Os fariseus e seus mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus, por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores? Jesus respondeu, os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Levi ou Mateus era um pecador público, então quando ele se converteu e quis dar um jantar na casa dele, né? Toda a corja ali, né? Os cobradores de impostos, os pecadores públicos estavam com ele. Mas você sabia que o que me chama a atenção nesse evangelho é que muita gente incorpora essa atitude, esse comportamento aqui dos fariseus. Tem muita gente que vive para reparar na vida alheia. Muita gente para condenar o outro, para julgar. É claro que a gente tem que dar nome às coisas, a gente tem que chamar o pecado de pecado, né? A gente tem que chamar a impureza de impureza, óbvio. Gente, mas uma das coisas que Jesus mais exercitou, pregou e fez, foi a misericórdia. E tem gente que por alguém pregar sobre a misericórdia, taxa essa pessoa de ser laxista, né? Mas Jesus falou sobre a misericórdia. Olha o evangelho de hoje. Eu não vim chamar os que estão bem, não são os que precisam de médicos, são os doentes. Eu vim chamar os pecadores. Claro, para a conversão, uma vez que o pecador tem um encontro com Jesus, ele precisa abandonar o seu mau caminho, se converter e seguir a Jesus. Mas a gente precisa ser menos fariseu, né, nesse sentido aqui do termo que o evangelho traz, e mais misericordioso. Mas tem gente que parece que fica observando só para ver defeito e acusar. Tem gente que parece que fica observando só para ver o erro e poder criticar. Sabe, nós precisamos ser pessoas que se inclinam até o poço onde os pecadores o estão, peguem-nos pela mão e os elevem. Pessoas que os elevem, que tenham misericórdia. Mas muitas vezes a gente vê uma pessoa no poço, parece que muita gente tem o prazer de pegar mais uma carriola, mais um balde de terra e jogar lá em cima da pessoa, para que a pessoa se afunde mais, enterrando a pessoa no vício, enterrando a pessoa na maldade. Os pecadores precisam de misericórdia. E não tem como ser cristão e imitar Jesus sem ser misericordioso com os pecadores. Ao que eu te pergunto, como você e eu tratamos aqueles que caem, aqueles que pecam? Como você e eu tratamos os pecadores? Será que nós somos juízes implacáveis, tem que morrer, tem que sair da igreja, não merece uma segunda chance? Ou será que nós somos misericordiosos, tentamos entender a pessoa, mostramos para a pessoa que Jesus está sempre de braços abertos para acolhê-la? Olha, uma das formas muito cruéis de você matar uma pessoa, de você não ser misericordioso com uma pessoa, é exercendo a infeliz atividade do rótulo, de rotular, né? Tem pessoas que são especialistas em rotular as outras. Aquele ali é um bêbado, aquele ali é um mentiroso. Tudo bem, talvez ele esteja sendo. Só que Deus pode transformá-lo. Às vezes a gente rotula, minha sogra é assim. Será que ela não pode ser nada além do que você já rotulou? Será que aquela pessoa é só o que ela tem de ruim, ela não tem nada de bom?
Eu louvo a Deus pela minha história, gente, sabe? Por eu ter vindo de uma história sofrida, por eu ter tido na minha adolescência problema com droga, com tanta coisa, quase ter sido pai, ter vivido muita coisa. Eu louvo a Deus. Claro, isso deixou marcas? Deixou. Mas me ajuda demais a entender as pessoas, a ter misericórdia dos pecadores, porque eu estive lá. Sabe, eu fui viciado em droga, tive namoros errados, eu bebi, eu fiz muita coisa errada, mas é porque eu não conhecia Jesus. Eu não era uma pessoa ruim, mas eu não tinha tido a oportunidade, sabe, de ter um encontro pessoal com Jesus, de ser batizado no Espírito Santo, de sentir o amor de Deus. Por isso que eu agia daquele jeito ruim, muitas vezes até para chamar a atenção. Expulso de escolas, entrei em coma, sabe? E você que talvez esteja aí falando, mas eu nunca fiz isso. Você não fez por graça de Deus, porque se não é a graça de Deus, você faria pior do que o que eu fiz, tá? Não se acha o santo perfeito, que você não é Deus. Você não é deusa, não. Você é fraco, limitado. Todos nós somos capazes de fazer coisas ruins, gente. Então a gente tem que ter misericórdia das pessoas. Tem que ter misericórdia com quem cai. Temos que ser igreja, acolher os que caíram, não acabar de afundar no poço. Jesus fez isso aqui, ele foi à casa de Levi, que era um pecador público. E olha quem se tornou Mateus ou Levi. Olha quem se tornou um evangelista que escreveu um dos evangelhos mais belos que existem, que é o evangelho de Mateus. Mas se Jesus tivesse parado no rótulo, não, esse não presta, esse é do diabo, nós teríamos um santo a menos e um evangelho a menos, né? Então paremos de julgar as pessoas. Gente, o julgamento é um pecado que desagrada demais o coração de Deus. Não seja um julgador, uma julgadora. O julgamento pertence só a Deus. Tenha mais misericórdia, que quem vai receber o benefício espiritual e humano disso é você mesmo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, sobre a água que vós apresentais e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Olha, não sai desse vídeo sem comentar o que Deus falou com você, o que ficou forte dessa reflexão, desse evangelho. Escreve aqui no comentário, tá bom? E olha, eu quero saber, nem que seja uma linha, 3 palavrinhas, e nada de escrever justificativa, tá? Porque tem gente que é assim, padre, eu não concordo com o que o senhor falou. Por quê? Porque Jesus está errado? Não, porque eu tratei bem um cunhado e ele me tratou mal. Gente, vamos ser sensatos. A sua situação pessoal não anula a regra universal que Jesus ensinou. Então, Jesus está errado porque você tem uma ferida e sofreu uma decepção? Alto lá, vamos ser menos egoístas, né? Menos ensimesmados. Porque tem gente que acha que, eu estou com raiva do padre porque ele pregou sobre perdão, mas ele pregou uma heresia? Não, ele pregou o que Jesus fala. É porque eu não consigo perdoar minha sogra. Então, o problema não é do padre, o problema é seu. O problema, né, é seu, você tem que resolver com a graça de Deus, né, o respeito ao seu sofrimento. Mas nada de ficar justificando. Eu não tenho misericórdia porque ele não presta. Sabe, a pessoa precisa de correção, às vezes você precisa tirar o time de campo em alguns momentos, mas a palavra de Jesus é a palavra de Jesus. E o exemplo que ele deu nesse evangelho, filho, filha, não tem pra onde correr. É isso que você está entendendo e que eu entendi mesmo, tá bom? E deixa aqui nos comentários também seus pedidos de oração, nome, a situação, as pessoas pelas quais você quer que o padre reze, que eu vou rezar com muito gosto, tá bom? Ótimo final de semana para você.